Nesse vídeo, você vai conhecer 5 mitos, 5 ideias, 5 elementos da nossa cultura sobre dívidas que estão freando as suas finanças, que estão te impedindo de prosperar e garantir um futuro mais próspero para ti e para tua família. Eu sou o Roger Ferreira, sou planejador financeiro pessoal e se inscreva nesse canal para a gente continuar falando sobre investimento, sobre organização financeira, sobre orçamento, sobre princípios para gerar riqueza, para gerar renda e tornar uma família forte financeiramente, certo? E o primeiro mito, eu acho que eu ouvi ele quando eu era muito novo ainda no mercado de trabalho, que foi que dívida é um instrumento para construir patrimônio. Imagino que você já deve ter ouvido isso também de alguém, ou de algum parente, algum familiar, algum colega de trabalho, mas eu te digo que a dívida, ela adiciona um risco, por muitas vezes, desnecessário e um custo muito alto para essa prosperidade. Então, ela não vai trazer efetivamente ganhos de benefício. Uma das coisas que quando a gente trabalha em gestão financeira, um dos indicadores que é analisado que é o índice de alavancagem. Então, a alavancagem nada mais é tu utilizar de recursos para produzir um benefício maior, esperar um benefício maior no futuro. Então, muitas empresas contraem dívida projetando um aumento na sua lucratividade. Só que com as finanças pessoais não é bem assim. Por quê? A dívida ela tem um custo muito alto. Quando tu vai financiar um carro ou um imóvel, ela te traz um custo justamente por estar comprando dinheiro. Então a gente compra capital que a gente não tem, esperando usufruir desse capital hoje, ao invés de organizar as finanças, organizar o orçamento para comprar, usufruir esse capital um pouco no futuro. Então, a dívida é como se a gente antecipasse o tempo, né? O dinheiro ele tem essa característica de alterar o valor, né? Ter essa percepção de valor ao longo do tempo. Então, quando a gente utiliza de uma dívida, a gente está comprando o tempo, comprando o capital do futuro e utilizando ele hoje. Só que ela traz um risco muito alto. E além de trazer o risco, não é um instrumento que as pessoas ricas de verdade utilizam. Imagino que a gente não vai encontrar algum rico que vai numa incorporadora perguntar, uma pessoa milionária, né, perguntar qual que é a taxa de financiamento de um lote ou de um apartamento. Não vai encontrar uma pessoa rica indo numa loja da Porsche ou da Ferrari perguntando se dá para financiar em 24 vezes taxa zero. Segundo mito. Segundo mito é que financiar um carro é um estilo de vida. E porque você sempre terá um. Então, isso eu até eu acho engraçado, né? Pensar dessa maneira. Porque da mesma concepção do mito anterior, de que a dívida é um instrumento, o financiamento de veículo é uma coisa que se torna muito burra. Por quê? A gente vai financiar um bem, então a gente vai pagar mais por um bem, que esse bem se vai desvalorizar no momento que sai da concessionária. Quando tu começa a utilizar aquele bem, já se desvaloriza. Então tu tá pagando mais caro por um bem que vale menos. Eu até estava lendo uma reportagem dizendo que a Ford nos Estados Unidos, ela tem um índice de lucratividade maior com o segmento de empréstimos, com o segmento financeiro, do que propriamente dito com a venda e a produção de automóveis. Então, o vendedor ele ganha comissão por vender também um consórcio, ou vender um financiamento do veículo, né? E por muitas vezes, quando se paga à vista, a comissão, a margem de lucro daquela operação para o vendedor ou para a concessionária vai ser menor. Ano passado, eu sempre tive moto. Eu gostei muito de andar de moto, desde que
meus 18, 20 anos, eu já tirei carteira e gostava de andar de moto, porque é um veículo barato, um veículo que é ágil, é rápido, dá uma manutenção, ela também é barata. Então, sempre tive moto. A minha mãe teve moto, depois eu também comprei moto e sempre tive até ano passado. E só vendi moto porque precisava, não dá para levar criança na moto ainda, né? Então a família aumentou, nasceram as 2 filhas e agora, com função da rotina com as crianças, optei por comprar um segundo carro. E foi uma decisão que eu tomei de comprar um carro talvez mais barato e pagar ele à vista do que realmente financiar um carro mais novo. Então eu comprei um carro barato que cumpra um pouco, tem segurança, os itens básicos ali, mas que realmente não vai precisar, não vai me tirar dinheiro do meu bolso, né? Lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor, o Robert Kiyosaki, vai dizer que veículo, que carro, ele é considerado como um passivo, ele não é um ativo. Ele é passivo porque cada mês ele está tirando dinheiro do teu bolso. Então, por muitas vezes a renda não comporta, uma pessoa não comporta ter um carro zero, um carro novo, um carro de um padrão maior. Porque ele, além de desvalorizar, além de ter custos elevados de patrimônio, ele acaba tirando então dinheiro do teu bolso, né? Então, financiar carros não é uma decisão correta, é um mito que a gente tem que romper, de estar sempre atrelado a um financiamento, a um consórcio, a uma taxa de empréstimo para construir patrimônio, para construir a prosperidade, que isso é totalmente errôneo, né? Então, justamente porque o rico se optou em comprar à vista, optou em não financiar, que ele se tornou rico. E não ao contrário, ele não fica rico financiando carro. Entendeu? Então essa é a percepção que a gente tem que ter e abaixar o padrão um pouco, abaixar o padrão daquele carro, daquele veículo, para que ele comporta na renda da família e não seja, justamente não fique tirando dinheiro, não fique desvalorizando tão rápido que você não consiga repor esse dinheiro que que o veículo está lhe tirando. Então, financiar carro não é uma boa opção. Terceiro mito, que eu acho que talvez eu vou conseguir arrumar uma briga, que é: você precisa de cartão de crédito. Isso é o maior mito que está corroendo as famílias e trazendo dívida acima de dívida e comprometendo o orçamento, principalmente dos mais jovens. Você não precisa de crédito ou de cartão de crédito para transformar a sua dívida. Qual que é a lógica do cartão de crédito? Novamente, assim como financiamento, assim como empréstimos, né? A gente está tomando dinheiro de outra pessoa, tomando dinheiro de um credor, trazendo para consumir hoje e comprometendo a nossa renda do futuro. Então a gente compra o hoje e vende o futuro. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está abrindo mão do futuro. Então, a nossa renda do futuro, que seja dos próximos meses, ela já está comprometida. Por quê? Eu abdiquei do futuro, abdiquei de receber aquele dinheiro no futuro e quero consumir hoje. Isso é um comportamento de uma criança mimada. Não sei se você tem filho ou não, mas provavelmente já deve ter passado por uma situação de ir no mercado ou numa loja, de uma criança berrando porque queria alguma coisa. Então, esse espírito da criança de querer para hoje, de eu quero, eu posso, eu consigo, eu devo, eu mereço, isso é comportamento de criança mimada. Nós, como adultos, como maduros, espera-se, né, que a maturidade, então, nos ensine a ter bom senso e a dizer não. Então, você não precisa do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma das dívidas mais caras que temos hoje no mercado financeiro. É a dívida que mais compromete as famílias, o orçamento das famílias, e te impede realmente de prosperar. Te impede de prosperar. Eu comentei antes, uma pessoa que que é rica, uma pessoa que tem uma boa renda, ela não vai pensar
em parcelar um iPhone. Ela vai lá e vai comprar um iPhone de 10 mil à vista. Mas não, mas a classe média, a classe baixa, vai parcelar aquele iPhone que custa 10 mil, que não consegue pagar, que não tem patrimônio, não tem renda que comporte a aquisição deste bem, vai parcelar em 24 vezes. 24 vezes, uma taxa de 2, 3% ao mês, lá no final ela vai pagar um iPhone e meio. Sem contar que ele vai se depreciar, vai ser lançado um modelo novo e vira aquela bola de neve pensando no consumo. Sempre no consumo, sempre o hoje. O hoje, o hoje. E o futuro vai ficando e o futuro deixa de prosperar. Então se passa anos e anos nessa bola de neve, só vivendo de salário em salário, por causa que a tua dívida, a tua renda do próximo mês já está comprometida. Então tu se obriga a usar o crédito novamente e sempre adiando, e tu não consegue sair dessa situação. Então, mito número 3, você não precisa de cartão de crédito. Eu quero fazer uma compra na Amazon, fazer uma compra na internet. Pague com Pix, pague com cartão de débito, pague no boleto e consiga desconto. Então, um desconto de 10, 12%, já vi situações, dependendo da promoção, é muito mais vantajoso e muito mais consciente tu usar esse dinheiro a teu favor. Em vez de tomar o dinheiro do próximo, usa o teu dinheiro, usa a tua renda e para trazer prosperidade. Então, como é que faz isso? Otimizando, e esse momento de virada ele vai ser importante. Então, em algum momento, se tu está utilizando crédito, tu vai ter que se esforçar ainda mais para enxugar os gastos e começar a reverter esse uso do crédito, das dívidas, e pagando no débito, pagando à vista. Pode demorar 6 meses, 3 meses ou um ano, até mais, mas é importante essa virada de chave dessa concepção de tirar do futuro e trazer para o hoje. Então, eu vou deixar de tomar crédito e vou utilizar o meu dinheiro, usar os meus recursos para ser mais eficientes. Como é que a gente faz isso? Comprando mais barato. Comprando mais barato é comprar à vista. Não utilizando crédito. Mas no crédito é sem juro. Sempre tem uns juros. Se não tem juros da própria operação, da máquina, da operadora de cartão, vai ter os juros embutidos dentro da parcela já da própria loja que está te vendendo. E, ao contrário, quando se paga à vista, se tem desconto. Quarto mito: consolidação de dívidas economiza juros e você tem uma redução na parcela. Isso é um caso que é muito discutido e eu vou te mostrar por que por muitas vezes não é interessante consolidar dívidas. O que é consolidação de dívidas? Né? Então, quando se tem diversas dívidas, de repente em bancos diferentes, se negocia com um novo credor, se troca essas várias dívidas por uma dívida maior, buscando uma taxa de juros menor. Ou uma parcela que caiba no teu bolso. Só que mas o próprio fato de tu renegociar aquelas dívidas existentes com um novo credor, ele vai ter um lucro sobre essa operação. Então, esse novo credor, ele vai te oferecer uma condição, talvez até com um pagamento menor mensal, mas por mais tempo. Então, esse mais tempo que tu vai ficar devendo para ele vai ser mais caro do que se tu tivesse pagado a tua dívida original. Então, vira novamente uma bola de neve. Empréstimo em cima de empréstimo, juro em cima de juro, e o valor da dívida original às vezes é até esquecido. E muito mais grave ainda é quando essas dívidas são contas de consumo, são contas do dia a dia, são contas de alimentação, de transporte, de moradia. Então, essas dívidas acabam tendo uma velocidade de crescimento muito grande. Muito, muito grande. Para transformar 10 mil reais em 50 mil investindo, a gente demora 4, 5 anos, somente com esse valor original. Para transformar 10 mil em 50 mil de dívidas, é um ano tu consegue transformar,
ter esse crescimento exponencial de uma dívida, né? A velocidade de crescimento da dívida é muito alta, porque as taxas de juros são muito altas, então a gente acaba pagando mais caro. E quanto mais tempo permanecer na dívida, mais caro ela se torna também. Então a consolidação de dívidas é um instrumento muito perigoso, e também porque ele só trata o sintoma. Ele não vai tratar a causa da dívida. Então, uma dívida, ela se origina pelo não pagamento dos seus compromissos. Isso é um sintoma. A causa, ela é diferente. A causa de uma dívida pode ser um comportamento que foi negligenciado, um imprevisto, ou um acidente, ou um comportamento, uma soma de consumos, de hábitos de consumos incompatíveis com a renda da família. Então, é uma série de coisas que pode ser a causa de uma dívida. Mas quando renegocia uma dívida, quando consolida uma dívida, só está tratando um sintoma. E não está tratando justamente a causa daquela dívida, aquele comportamento ou aquele evento que originou essa dívida. Então, o quarto mito é justamente que consolidação de dívida é uma maneira muito perigosa de se utilizar, de se pensar. Quinto mito é o que a gente está vivendo nesses últimos dias, últimas semanas, com o lançamento do programa do governo federal permitindo empréstimo com fundo de garantia como garantia. Isso é o quinto mito, que diz que adiantamentos em dinheiro, empréstimos consignados ou penhor de bens são necessários para ajudar as pessoas de baixa renda. Eu nem sei por onde começo. No bairro onde eu moro, na minha cidade, é um bairro de periferia. Não estou localizado no centro. Então tem famílias de várias faixas de renda. E é impressionante nos últimos meses como tem crescido instituições financeiras que operam com empréstimo consignado na região aqui. Esses empréstimos são projetados justamente para tirar vantagem das pessoas de baixa renda, onde tem menor instrução, menor conhecimento de mercado, menor conhecimento sobre educação financeira, e beneficia somente os proprietários das empresas, os proprietários os credores, né? Quero ver você andar num bairro nobre da sua cidade e procurar uma instituição algum correspondente bancário, alguma instituição que trabalhe somente com empréstimo consignado. Não tem. Por quê? Pessoas ricas não utilizam desse meio de pagamento. Novamente, a gente está vendendo o futuro para garantir o presente. Então, o empréstimo consignado ele é descontado diretamente na folha de pagamento. Então, a gente está vendendo o futuro, já comprometemos a nossa renda do futuro para utilizar hoje. E quando tu faz esse movimento de trazer o futuro para hoje, tem um custo. E o custo é 3, 4, 2% ao mês. É um custo muito alto, um custo que pessoas inteligentes, pessoas ricas, pessoas que já atingiram um certo patrimônio financeiro não vão utilizar. Não vão utilizar. E, justamente, muitos desses empréstimos são para pagar contas do cotidiano. Contas, às vezes, de cartão de crédito, contas relacionadas à alimentação, a supermercado, a água, luz, contas básicas. E isso não pode acontecer. A gente está abrindo mão do nosso futuro, a gente está vendendo o nosso futuro, está vendendo a nossa renda, a gente vai trabalhar só para pagar dívidas nessa concepção. Então a gente trabalha para pagar dívidas que a gente fez para consumir hoje. Isso que impede muitas pessoas de prosperarem, isso que impede muitos jovens de conseguirem construir um patrimônio financeiro sólido, construírem uma vida financeira saudável. São mitos como esses que nos impedem de construir um futuro financeiro sólido, nos impedem de ter uma aposentadoria, ter uma vida na longevidade, que a gente possa realmente cuidar de nós mesmos. Então,
Então, quando a gente faz todas essas... cai nesses mitos, nessas histórias, nessa cultura de tomar empréstimo, cultura de fazer financiamento, cultura de que precisa ter um cartão de crédito para construir um patrimônio, para ser uma chave para a vida adulta, né? A gente vai deixando pelo caminho o nosso futuro, a gente vai deixando os nossos sonhos, os nossos objetivos e sempre postergando, trabalhando de salário em salário sem sair das dívidas. Se você quiser que eu faça o seu orçamento familiar, que eu analise suas finanças e construa um plano de ação, construa um mapa para você atingir seus objetivos de independência financeira, de construir patrimônio sólido, de uma renda passiva, uma aposentadoria tranquila, mande uma mensagem no link que está disponibilizado na descrição desse vídeo